Warhammer 40k. O que é o universo e o resumo do Império. Vídeo do canal Eric40k, patrocinado pelo Blue. Comicamente, eu usei essa thumb aqui e o link desse vídeo em um vídeo que não tem nada a ver com isso. E eu nunca tirei porque eu sempre esqueci. Eu esqueci várias vezes. Mas vamos ver agora o vídeo certo e eu vou tentar lembrar de trocar as thumb dos anteriores também. Vai ser isso. Caso você esteja confuso de por que tem o mesmo vídeo, o react do mesmo vídeo duas vezes, não é. É isso. Enfim, vamos lá. Opa, tudo bom? Tudo. Tudo bom, Eric? Tudo bom, Eric, no chat? O Eric tava no chat até agora há pouco, inclusive. Eu tenho uma pergunta pra você. Pergunta. Você gosta de violência? Adoro. Provavelmente gosta, afinal é da natureza humana. Então vamos nós dois juntos retornar ao Juntinhos, vambora. Vamos lá. De mãos dadas. Vamos. macaco. Eu odeio o começo desse vídeo. Eu adoro o começo desse vídeo. Não chegue ao seu trabalho. E existem poucos universos tão absurdamente violentos, tão gritantemente absurdos quanto Warhammer. Que na verdade não é só um universo, são 3, mas a gente vai entrar agora. A série Warhammer é um universo multimídia de Você tá vendo aí no YouTube? Não, ele não trocou o link do vídeo, tá tudo bem. É possível. mais de 40 anos, com todo O tipo Homem Hotline Miami gosta de violência. Claramente o fã. É verdade, eu sou o Homem Hotline Miami. Fazer o quê, né? de enredo em todo tipo de plataforma. Jogos, filmes, livros, séries de streaming, mas podemos dividir Pera, isso... De onde que é essa porra dessa série? plataforma. Jogos, filmes, livros, séries de Pera, 3 qual é o terceiro? Tem Warhammer, Warhammer 40k e Warhammer de fantasia, né? Hammer and Bolt, Death's Hand. De onde é isso? Não sabia que tinha uma série. Isso é interessante. streaming, mas podemos dividir basicamente em duas grandes categorias. Homem grande, arma maior, atira em aliens feios, sempre muito bem-vindo. Claro. E o tipo 2 envolve uma longa meditação sobre a futilidade da bondade em frente a um universo frio e a desumanização causada pela constante exposição à violência, de forma que mesmo a promessa da imortalidade é maculada pelas consequências da vida. Warhammer Plus, que é um Netflix de Warhammer, vale a pena não. Como isso é uma coisa que existe? Enfim. O fato dessa meditação filosófica toda vir de Azar Barog, o esfolador de crianças, não deve diminuir a qualidade da filosofia, embora frequentemente ela faça. Então, toda vez que nós formos falar de Warhammer, eu vou dividir em duas grandes categorias: Homem Grande e Arma ou Livro de Esfolar Crianças. Os universos que eu citei As duas meio que se combinam em vários pontos, não? Enfim. anteriormente são Fantasy, o primeiro, onde humanos e elfos e dragões e homens lagarto e homens que na verdade são mais do que homens, mas menos do que homens, e homens que são na verdade ratos que na verdade não existem, e zumbis Tá bom. e diferentes tipos de zumbis e vampiros que controlam zumbis, todos coexistem no mesmo grande planeta que não é o planeta Terra, e lá eles participam de guerras, provavelmente usando martelos. E aí Ah, a GW, a empresa que custodia todo esse universo, lançou o Warhammer 40.000, que na verdade é o Warhammer Fantasy no espaço, e depois ficou bem diferente, mas começaram muito pera. Você tá me dizendo que o Warhammer Fantasy veio antes do 40.000? Eu achava que o 40.000 era tipo a base do universo, depois fizeram os outros. É porque o 40.000 ficou tão mais famoso. Really? Caralho. parecidos um com o outro. Você tem os humanos aqui, Sim? Uau, o Fantasy veio primeiro. Tô chocado, tá bom. os elfos É que, tipo, o Fantasy é o que ninguém nunca fala nada sobre. Eu não sei nada do Fantasy. Eu sei que o 40.000 é o 40.000. Mas o Fantasy parece que ninguém fala nada. ali. Na verdade, você não tem os zumbis, e os homens Tanto que eu falei, são três. O Fantasy, o Warhammer e o Warhammer 40.000. Então não tem o normal. O normal é o Fantasy. É um outro, que não é, que eu não sei qual é. É o Age of Sigmar que você tinha falado, na verdade. Fantasy é meu favorito dos dois? Caralho, ok. ratos aqui definem Persona SMT! Gustavo Otaku gabaritou agora. Ele acertou o bullseye agora. Puta merda. definitivamente não existem, ao invés de majoritariamente não existem. Mas você tem uma cópia que foi aos poucos se diferenciando do original. E esse sim se passa no futuro da Terra. 40.000 anos no futuro, por isso o Warhammer 40.000 ou 40k ou 40k. E aí você O Fantasy só tem fama pra mim por causa do Total Warhammer. Eu achava que o Total Warhammer era o 40k. Tanto que eu queria jogar esse jogo. tem o mais polêmico dos três, Warhammer Age of Sigmar, ou a Era de Sigmar, que foi quando a Games Workshop, ou James Workshop, caso você esteja se sentindo particularmente nervoso com eles, Eu não entendi a piada. resolveu que era hora de fazer Eu pausei pra eu tentar entender a piada. Tipo, eu tentei usar meus 4 neurônios funcionarem, mas não deu certo. o fim do Warhammer Fantasy, o A Era dos Sigmas. fim dos tempos, tudo explodiu, retcon, meu Deus, e todo mundo odiou pra cacete. E o primeiro Pera. workshop, ou James Workshop, caso você esteja se sentindo particularmente nervoso com eles,
resolveu que era hora de fazer o fim do Warhammer Fantasy. Ah, tá. Então acabou o Warhammer Fantasy, literalmente morreu. O fim É que o pessoal nos Estados Unidos fala que tem um homem na GamesW chamado James Workshop, que faz as merdas da empresa. Ah, tá, ok. Isso é uma piada interna, ok. dos tempos, tudo explodiu. Tá, então mataram o Warhammer Fantasy. O retcon, ah, meu Deus, e todo mundo odiou pra cacete. E ninguém gostou, saquei. E o primeiro jogo veio esquisito, bugado, com uma lore muito bizarra, e agora tá melhorando, agora não tá tão ruim assim. Nota, tão ruim assim não quer dizer que esteja bom, ainda mais se a gente comparar com o Warhammer Fantasy, mas quer dizer que tá bem melhor do que tava quando começou. E aí você... Eric, você que está aqui, eu posso te entrevistar basicamente no meio do meu react ou vídeo seu. Você pretende fazer vídeos sobre o Warhammer Fantasy? Porque você falou que você gosta muito do Fantasy, mas você... pelo menos tudo que mandaram até agora foi do 40k. Claro que é porque eu falei que eu tô interessado no 40k, mas assim eu tô interessado. Você vai fazer um vídeo do Fantasy ou já fez? pode me perguntar, Já tem um fazer mais nice. qual é o ponto de Warhammer Galactus. 40.000? E eu tenho que lhe fazer a seguinte pergunta. O quão longe você está disposto a ir para abandonar toda a sua responsabilidade parental? Todo homem sente o Mãe, pode comprar meu cigarro? Eu volto com o cigarro. Mão, água, você botou rápido. Eu não me compare o meu pai. Ok, essa é boa. chamado da compra de cigarros ao ouvir as temíveis palavras mágicas. Meu pai fumava, e aí ele parou de fumar mais ou menos na época que eu e minha irmã nascemos. Eu acho que isso foi um sinal pra ele não abandonar. O universo fez tipo, não, você vai parar essa porra agora pra você não abandonar as crianças. Amor, eu estou grávida. Mas apenas os verdadeiramente dedicados Cada vez mais entendo porque isso é uma toca de coelho que nerds entram, sim. a criar dead issues estão dispostos a perder os filhos sem querer, encontrá-los os filhos de propósito e após a reunião abandoná-los novamente com uma nova sobreleva de traumas. É preciso ser mais do que um homem para alcançar tal nível de escrotice. E a gente vai falar dele, exatamente ele, João Tem que ser um super-homem, kkk. Espaço e seus fuzileiros espaciais. Esse homem-deus irresponsável e excessivamente capilarizado é o imperador deus da humanidade. Incansável, intragável, inteligente e imbecil em iguais medidas, ele meio que é o personagem principal de Warhammer, caso você queira considerar Warhammer como um setting ou um universo que depende de personagens principais para rodar tom e tema. Eu entendo isso, mas eu não consigo ver assim, ainda assim. E é aquela, embora o Warhammer tenha 40 anos de idade, Olha de mamilo de homem peito e tudo. É, não, obrigado. Vou ter que dar uma pausa aqui em algum lugar pra entender como é que funciona a anatomia de homens. Obrigado. Mas, gente, não eram os mamilos que eu tava com problema. O problema é literalmente o formato do peito. o seu lore O YouTube vai ficar muito confuso porque eu tô falando isso agora. tem sido relativamente estável, e nele o Imperador é um gênio incompreendido que levaria a humanidade para uma era de ouro nunca antes vista, ou é um imbecil com sérios problemas de inteligência emocional que não conseguiria convencer um náufrago a beber água potável. Eu tô mais na segunda. Sem meio termo, sem muita nuance, até recentemente. A gente vai falar da heresia do Horus em outro vídeo. Numa nota Vamos lá, 40 horas de heresia de Horus. Por que tanta coisa acontece em heresia de Horus? Tem tipo quantos livros dedicados à heresia de Horus especificamente? lateral, no Warhammer Fantasy você tem um deus imperador também, Sigmar. Sim, o mesmo Sigmar da Era de Sigmar, mas não na Era de Sigmar, ele era deus imperador antes da 56? Obrigado. Era de Sigmar também. Na verdade, 54? Então é 55, porque um foi 56 e 54 faz sentido. os dois Warhammer podem ser chamados de Era de Sigmar, só que um é chamado de Fantasy e o outro é Era de Sigmar, e a gente não vai entrar nesse assunto nesse momento agora. Compreendi. Nada disso Compreendi. é relevante, vambora! O Warhammer 40.000 se passa então 40.000 anos depois do nascimento de Cristo e 48.000 anos depois do nascimento do João Espaço, o cara mais central que nós falamos anteriormente. O tom varia entre o hilário e escroto e o eu tenho 14 anos e pouca supervisão parental. Mas apesar de eu zoar bastante, eu realmente gosto que nós temos um espectro bem diferente de obras dentro do mesmo universo. O Warhammer tem livros, jogos, séries de internet, um episódio muito foda no Secret Level, muita coisa. A maioria delas está em inglês porque, assim como os Beastmen de Fantasy e o meu amado Warhammer Fantasy, a GW esqueceu que a América Latina existe, está cagando pra nós, está cagando pra mim, está cagando pra você. A primeira vez que eu vi, tipo, coisa de Warhammer em live action, tipo, realmente fui e vi jogo de Warhammer, tipo, jogo de tabuleiro de Warhammer, e as figures pra você pintar os caras 4 foi, tipo, ano passado na BGS. Eu frequento muito lugar nerd, mas eu juro pra você que eu nunca tinha visto um oficial, pelo menos. Eu sempre via muito piratão, mas nunca tinha visto um oficial que eu lembrava. Então, a galera de Warhammer não é muito fã da gente, não. Eu vou pegar café. Eu tô cringeando vendo esse vídeo. Não cringe. Não cringe, Eric. De quanto que é esse vídeo, inclusive?
4 meses atrás. Ah, o vídeo tá bom, pô. Enfim. Eric 40k. É isso, esse é o nome do canal. Demorei, tipo, uma ida ao banheiro inteiro. Enfim, vamos voltar. Mas os jogos, pelo menos, têm tradução. Alguns. Ou mods de tradução. A maioria. Então, meio que dá Não, hoje não é o de Homens de Gosto Todo, vai ser amanhã. pra ter uma porta de entrada. Eu sinto que, tipo, alguém literalmente acabou de responder isso no chat, tipo... Literalmente, nesse segundo, alguém respondeu e outra pessoa perguntou, tipo, um atrás do outro. Foi... tá aqui no chat, tipo, incrível. Uma pessoa perguntou, a pessoa respondeu. A mensagem seguinte é a pessoa perguntando. Caralho, que incrível. Enfim. Então, vambora. São alguns. Ou mods de tradução. A maioria. Então, meio que dá pra ter uma porta de entrada por ali. Jogos que eu recomendo bastante são Dawn of War, que foi o que me iniciou nessa franquia. Space Marine 1 e 2. O primeiro já roda até numa batata hoje em dia. O segundo roda mesmo. Inclusive, eu joguei o início do Space Marine. Não me pegou, mas eu acho que é porque eu não tava na vibe pra esse tipo de jogo naquele momento. Eu tô na vibe. Eu não consigo falar palavras. Eu tô na vibe de jogo de história. E sentar e ter a historinha entregue pra mim e, tipo, consumir a história e me imergir no universo. Não é que o jogo não faz isso. Não é que o jogo não tem uma história boa. Ele provavelmente tem. Só que ele também é tipo. Homem grande armas. Piu, 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 piu. Ah, que tal se a gente. Não, próximo. Piu, 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 piu. Eu acho que é bom filosofar sobre o que estou fazendo. Não, próximo lugar. Piu, piu, piu. É isso. Aí eu tô tipo, não tô na vibe pra esse tipo de jogo agora, mas parece divertido. Rogue Trader, então, acho que tu vai gostar. Não, provavelmente. Deveria jogar. Joga Last of Us, então. Eu já falei minhas críticas com o Last of Us, a história não é uma delas. A crítica é mais o gameplay. Mas, no caso, o ritmo do gameplay. Mas a história não é uma crítica que eu tenho, não. Mas. Foram dois eu tenho que rejogar. Mas, pela quarta vez. Rogue Trader, então, tá bom. O segundo realmente tá mais pesado um pouquinho, que são o ápice da história de Homem-Arma Grande, mecânicos que tem os meus queridíssimos TI do Império numa missão de invasão domiciliar. Rogue Trader é qual? Rogue Trader é aquele que é um de estratégia? Eu lembro que falaram dele, falaram pra eu jogar, mas não lembro qual que era. É o de estratégia ou é o que é um de tiro também? Eu sei que o Pedro tem jogado muito Bolt Gun, que é um boomer shooter, ele falou que é irado. Barra arqueologia contra uma espécie de aliens, robôs desalmados que na verdade têm Alzheimer. Eu sei que essa frase... Rogue Trader é RPG? RPG tipo CRPG ou RPG como RPG? Mas não faz muito sentido agora, ela vai fazer sentido nos próximos vídeos. E Battlefield Gothic, que é a Batalha Naval no Espaço. CRPG? Ok, dá pra jogar. Ok, vou dar uma olhada depois, pra ver se entra em promoção. É maneiro pra caramba, mas também é Homem Grande Arma, e agora com a maior arma de todas. Um navio inteiro de armas, é legal pra caralho. Isso é brabo, tá? De livros nós temos Hell's Reach, que é sobre um super navio. Soldado xenofóbico e arrogante aprendendo aos poucos a ser mais xenofóbico, mas... Desenvolvimento. menos arrogante, e isso conta como ele sendo uma boa pessoa nesse Battlefield Gothic é de controlar frotas, gosto bastante, isso parece minha vibe. universo. Os 3 primeiros livros da Heresia do Horus, que são uma mistura de livro de esfolar criança e Homem Grande Arma, e Caiaphas Cain. Mas e os próximos 53, 51, hein? Os outros 51 da Heresia de Horus não pode, não? Que é uma terceira categoria, muito rara, Homem Pequeno Risada. Caiaphas Cain é o ponto de entrada perfeito para quem quer se aclimatar à insanidade do Imperium sem se queimar com toda a soturna escuridão do 41º milênio, porque, meu amigo, o universo é soturno, o universo é sombrio. Eu quero essa parte. Porque eu tenho esse take, eu vou continuar nesse take, vocês não vão conseguir fazer eu parar com esse take. Por hora que a 40k que não tava aqui, eu vou apontar aqui. Tipo, em algum react que a gente fez de Warhammer, eu falei... alguém falou. E todo mundo fala que o Warhammer é Green Dark, mas eu não entendo. Warhammer não é Green Dark. E aí os comentários me devoraram vivo, porque o Warhammer foi de onde veio o termo Green Dark. Mas a minha parada é que, ao mesmo tempo que é Dark, eu não consigo considerar uma coisa particularmente Green Dark, porque tem muito deboche dentro do próprio negócio. O nome do cara é Corvo. Coisas assim que, claramente não se levam a sério. E se levar a sério, desculpa, não levo a sério a porra do universo. Ou pelo menos esse elemento. Então eu quero que me mostrem mais manos. Não, não era manos, era ferros manos. O cara da mão de ferro. Ferros manos do cara da mão de ferro. Adoro isso. Tem muita coisa que eu acho muito boba.
muito, muito boba. Pode ter sido considerado uma coisa grimdark pra época que foi lançado, mas pra hoje em dia, grimdark eu penso uma coisa muito diferente do que esse jogo tá fazendo. Não consigo levar muito a sério. Esse universo tá fazendo. Por isso eu quero que me mostrem mais coisas dark, pra eu, tipo... vamos entrar mais nesse lado, tá ligado? E o lobo lupino da Legião do Lobo, sim. A noite é escura e cheia de horrores. Vocês têm que entender o quanto eu não consigo levar o universo a sério quando tem coisa idiota assim, desculpa. O termo green Não tipo o universo inteiro, claro que tem muita coisa pesada, mas tipo... É claro que tem alguma coisa de deboche escrito nesse negócio aqui, não é tipo 100% só dark, ponto. O Daguai Sanguinário usa de sangue protege sanguíneos com armas e uma automática. Exato! Isso é estúpido, eu adoro! Dark em inglês tem essa pegada de horror e morte e caos com letra minúscula e destruição e tudo é triste, oh meu Deus, e vem direto desse universo. Todo livro que tem a ver com o Império tem uma introdução maneira pra caramba e nessa introdução a gente tem a famosíssima frase: na soturna escuridão do longínquo futuro. Ah, Green Dark. Nessa. Há apenas guerra. Ou in the Green Dark. Então, tipo, só pra apontar que, tipo, eu compreendi. Sim, eu entendo que foi o Warhammer que trouxe o termo Green Dark. Mas tem muita coisa muito boba. Então, tipo, eu não consigo ver como tudo só Green Dark. Até as coisas só, tipo, completamente sombria pra caralho. Eu acho tão over the top que eu não levo 100% a sério. É meio que isso. Aí... Não foi um vídeo da Eric, foi um vídeo de outra pessoa. Que era sobre as irmãs... Uma legião de irmãs. Que não são legionárias, mas, tipo... Uma irmandade. E é um bagulho dark. Eu, tipo, gostei, maneiro. É mais isso que eu quero, tá ligado? Darkness of the Far Future, blá 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 blá, War. E Irmãs de batalha, isso. por que que isso é importante? Porque não tem ninguém besta pra dar Porque são tipo umas freiras, mas é tipo muito fodido, é legal. uma de herói, geral é vacinado e é cowboy fora da lei no espaço. Você tem heróis no sentido grego da parada. Gente grande e forte que faz o que quiser e é cheia de falhas fatais. Tudo é sombrio, sujo, cheio de consequências e o máximo que você pode fazer é adiar o inevitável. O declínio para uma morte lenta, numa espiral de destruição e auto-ódio. A vitória se... Orcs que acham que roxo deixa invisível, cara. Eu acho que dá um bom balanceamento. Esse é o meu pensamento. Os orcs também são muito bobos. Muita coisa do caos é muito boba também. Por isso que eu fico nessa questão inteira de, tipo... Entendo que o universo tem muita coisa dark, mas tem muita coisa muito, muito, muito idiota feita de propósito. É isso que eu quero dizer. Aí geralmente são pegos para enredos mais sérios que lidam com o tema de fanatismo com a destruição. É mais esse lado que eu tenho mais interesse em dar uma olhada em Warhammer. É mais pra isso aí que eu quero dar uma olhada. consiste em o planeta não explodiu hoje. Isso é maravilhoso pra demais. A humanidade é supersticiosa, xenofóbica, suja, com quinquilhões de homens e mulheres trabalhando plantões de 12, 15 horas em fábricas que não tem regulação Então aqui a gente retirou uma parte do cérebro e ficou mais inteligente. Se ele acha que isso ia acontecer, isso aconteceu, tá tudo bem. alguma para alimentar a feroz e voraz máquina de guerra. Não tem o negócio do orc que, tipo... ele tava numa nave que ficou sem combustível. Só que ele falou, não tem combustível sim. E aí ele continuou voando pra sempre. E ele, teoricamente, tá agora voando no espaço. Porque, tipo, ele tá indo pra casa dele, mas a gente não sabe há quanto tempo tá a casa dele. Então ele tá, tipo, voando pra sempre. Não tem bagulho desses. Do Imperium. Tecnologia e mágica não são muito diferentes uma da outra para pessoa comum. Tecnopárocos, ou seja, padres da tecnologia, garantem que a maioria dos homens não saiba como usar o mais básico dos equipamentos, a não ser na parte que cabe Pera, volta aí um pouquinho. feroz e voraz 12, 15 horas em fábricas que não tem regulação alguma para alimentar a feroz e voraz máquina de guerra do Imperium. O pessoal exagera muito nesses orcs. Não é bem assim, mas pelo meme é assim. Isso me deixa mais interessado. Deve ter algum vídeo de orc do Eric. Eu quero ver como é que funciona os orcs de verdade, porque o conceito que todo mundo fala é engraçaralho. Então eu quero ver como é que é de verdade. Tecnologia e mágica não são muito diferentes uma da outra para pessoa comum. Tecnopárocos, ou seja, padres da tecnologia, garantem que a maioria dos homens não saiba como usar o mais básico dos equipamentos, a não ser na parte que cabe justamente a função deles. Avanço tecnológico é fortemente regulado e inovação rima com heresia. Sabe o que acontece com alguém que inventa algo novo? Moderador, tira o moleque desse grupo agora! O Eu adoro esse vídeo. Adeptos Mecânicos é o braço tecnológico do Imperium. Tem Calma aí, a gente vai ver esse vídeo agora. Moderador, tira o moleque desse grupo agora! Eu não aguento ver um bagulho desse no grupo! Ah, que não sei o que você cala a boca, moleque! Você é gado! Você é gado!
me dirige a palavra que eu não misturo com gado. Você vem no grupo falar que tá gamado em mulher que você nunca comeu. E você quer discutir comigo, moleque? Você quer discutir comigo? Moderador, tira esse moleque tá falando, Julinho. Tira esse moleque do grupo, Julinho. Tira ele! Tem moleque no grupo aqui ainda que tá dando moral! Esse moleque, eu nem conheço esse moleque! Se eu conhecesse esse moleque, eu tava metendo porrada nele, Julinho! Não dá moral não, Julinho! Esse moleque é gado, Julinho! Tira do grupo, cara! Tira! Olha essa mensagem! Olha esse moleque aqui, Julinho, agora! Mensagem agora, Julinho! Esse vídeo! Ai, meu pâncreas! Impossível ser real, PQP. Você nunca entrou em um grupo de WhatsApp com carioca de áudio estourado. É assim mesmo que funciona. Tem um monopólio brutal de tudo que é chip, cabo, silício ou programa, uma mistura de Amazon, Anatel e Microsoft, vindo direto Eu queria muito saber o contexto. O moleque tava sendo gado. O cara ficou puto. É isso. do inferno para assombrar a população com uma qualidade de emprego que faria os vitorianos da Revolução Industrial parecerem um paraíso Eu sei que o filme se passa na França, me ajuda, irmão. Na moral, é esse. Suspende a descrença. Tá tudo bem, eu não gosto desse filme. do proletário. O Imperium do Homem É agora que, tipo, os cults viados, porque é um musical, os cults viados vão ficar tipo, ai, mas Danael não gosta do filme de Miseráveis? Não, não gosta, peça melhor, pau no meu cu. é todo Eu falei pau no meu cu por algum motivo, mas pode ser também. pesadelo libertário posto em um só. Que filme é esse, Os Miseráveis? O do Tom... Como é que é o nome do diretor? Não é Tom DeLonge, não lembro. É literalmente o cara que fez Cats. Ele dirigiu Cats e Esta Coisa. Eu odeio os dois. Ele é feito para ser intencionalmente Les Misérables. Ou Os Miseráveis, vamos ser português. vago em ideologia. É comunista para quem não gosta de comunista, fascista para quem é contra fascista, feudalista para quem presta atenção no fato Tem que falar como se fosse arrogante, tá bom. Les Misérables. Claire Obscure Expedition 33, tá bom. dele ser uma coalizão de pedaços semi-independentes, nominalmente fidelizados ao senhor central, e, embora eles sejam praticamente livres. É o Rio para quem é de Minas, São Paulo para quem é do Rio, e Minas para quem é de São Paulo. É, formamos um triângulo, é verdade. Mas apesar dele ser bem dísparo, tem uma constante, que é o fanatismo religioso, o zelo para purgar da galáxia tudo que não é puramente humano e a extrema falta de bom senso em arquitetura, design e táticas. A Sagrada Inquisição, surgida de todo estereótipo iluminista de como era a Idade Medieval, é responsável por ser juiz, júri e executor e suprema instância de crimes que você talvez nem saiba que tenha cometido. E eles acham que você é culpado? Espírito Santo não existe? Não, são 3 estados se odiando e o Espírito Santo tá ali suave, tá ligado? Eu acho que ninguém odeia o Espírito Santo de verdade. O Espírito Santo tá tranquilo ali no canto. Amigo, o Império da Humanidade é o Sacro Império Romano Germânico no espaço, com mais de tudo, mais pólvora, O Espírito Santo só trabalha e confia, sim. mais violência, mais fanatismo religioso e maior tendência para guerras civis do que o castelo de cartas à beira do colapso, que era a Alemanha medieval. A única coisa que mantém o Império semi-unificado é o fato dele ter bastante inimigo externo para poder lidar. O Imperium meio que se vê lutando contra as forças do caos, que são basicamente invasões demoníacas, super soldados com problemas de abandono parental, vai ser uma constante neste universo, seitas e cultos estilo Lovecraft, mas com o racismo sendo apenas contra Eu vou ter pra ver dos primarcas depois desse. 1h15, Blue. aliens e não contra tudo. E é claro Eu detesto o Sacro Império, não é nem meme. Eric, é muito engraçado porque você tem, tipo, opiniões muito diretas e muito sinceras e honestas sobre, tipo, coisas históricas de muito tempo atrás. Mas como se elas fossem agora, tipo, como você adora a França. Qual era a outra coisa? Era o Sacro Império que você odiava naquele vídeo da França? Eu não lembro qual que era, mas tinha um que você, tipo, tinha um ódio muito genuíno. E eu fiquei, tipo, muito, caralho, a galera morreu há 1000 anos, relaxa aí. Mas eu entendo. Claro, tem Adens, Necrons, Eldar, Tal, Orcs e mais. Mas a GW não liga pra eles, e estatisticamente a maioria dos jogadores não liga pra eles. Era a Inglaterra? Não, mas aí é justo. Era algum outro que eu achei, tipo, out of pocket, porque, tipo, já tem muito tempo. Just let it go, bro. Mas a Inglaterra é justo. Mas tudo que Foi Sacro Império mesmo? Ok, foi Sacro Império mesmo, faz sentido. E a dinastia angevina da Inglaterra naquele vídeo. Não, mas, tipo, qualquer coisa da Inglaterra eu acho super justo odiar até hoje, não tem problema. Mas Sacro Império é tipo, just let it go, it's over, tá ligado? Mas eu entendo odiar ainda assim. eu queria pra mim é uma esposa Drukari Tsundere, e nada dessas palavras tá na Bíblia. E
E você talvez não saiba o que uma ou duas dessas palavras signifiquem. Eu sei uma delas. Mas tudo bem, vida que segue. Os aliens têm também o seu pezinho na xenofobia extrema. É claro que eles têm, todo mundo tem nesse universo. Seja por impulsos biológicos de lutarem com tudo que eles veem pela frente, desconfiança das raças mais jovens, programação por deuses de além do tempo e do espaço que fazem com que eles ajam. Ah, isso explica porque o Eric não gosta tanto do Império, mas acabei de parar pra pensar. Porque eu dei Império só que o romano. Como controle de pragas da galáxia, Alzheimer, cleptomania ou a necessidade de se alimentar. Minha ex jogou um copo de vidro em mim numa discussão e desde então meu gosto por mulher é quebrado. Compreensível. Não tem amizade é mágica, não tem friendship is magic. Isso Ah, ele é fofinho. Será que ele vai morrer de forma muito brutal agora do nada? aqui não é My Little Yay! Pony. Enfim, voltemos a falar do Império. A gente vai falar dos aliens e do fantasy em outros vídeos. Lembrando que isso aqui é só uma explicação muito básica da história do Império, então eu não vou entrar na Guarda Imperial, nas diferentes legiões e capelas de Space Marines, ou no pesadelo bizantino da burocracia e estagnação que é o Império. Embora eu realmente ache muito maneiro o nível de absurdo de detalhe que a GW dá, também conhecida como James Workshop, ou Jaiminho, caso eu esteja particularmente irritado com eles. Só um adendo lateral rapidinho para que vocês entendam por que eu acho tão maneiro a burocracia imperial. Diga. Tem uma personagem nesse universo, uma menina, que ela está extremamente entediada com o trabalho burocrático maçante que ela faz. E ela, por tédio, por ódio ao tédio que ela tem, sabotou 2 ou 3 documentos pequeniníssimos, numa longa escala de pessoas. E com isso, ela causou tanto estrago quanto um senhor da Guerra do Caos. Tudo que ela precisou fazer foi errar no preencher uma papelada. Planetas são rotineiramente perdidos e cortados do resto do Imperium por erros de arredondamento na declaração do imposto de renda do setor. Isso é incrível, na verdade. Pessoas podem ser presas pelos erros e crimes dos seus ancestrais, porque a sentença demorou gerações para passar pelos trâmites legais do Imperium. As únicas coisas que funcionam completamente livres das amarras... Esse é o mundo real mais exagerado, tá ligado? Porque se você fizer alguma merda burocrática em algum governo, vai dar alguma merda, mas não vai ser tão grande quanto planetas explodirem, eu espero. Burocracia são as ordens de super soldados, os astartes e os custódios que fazem o que querem... É o que facilmente aconteceria no Brasil? Não de forma tão direta. Tudo bem que o Brasil, né? Já notaram que o Brasil é tipo uma anomalia política dentro do universo? Do universo igual ao planeta Terra? Porque, tipo, coisas tão aleatórias acontecem politicamente aqui o tempo todo, constantemente. E ele já tá acostumado. Mas eu paro pra pensar só depois. Não teve o cara que se explodiu recentemente jogando uma bomba em alguma estátua, sei lá, e bateu de volta e ele explodiu? Não foi um negócio desses? Tipo, isso aconteceu, a gente só aceitou. Ah, não, sim, isso acontece no Brasil, volta e meia. Isso é bizarro, irmão. Eu fiquei 1 ano sem poder usar o CPF porque esqueci de declarar R$5 de day trade. Irmão, eu parei de ser pago pelo YouTube por 2 meses. O YouTube não me pagou por 2 meses. Por quê? Porque a Caixa atualizou o meu cadastro. Só que eles não sabiam que tinha sido por isso. Então, por 2 meses, eu fiquei indo na Caixa quase toda semana pra tentar entender por que, caralhos, eu não tô recebendo meu pagamento. Tipo, o YouTube falou que saiu de lá e a Caixa falou que não recebeu. Até que, eventualmente, eles tipo, ah, tá, a gente só não atualizou seu cadastro. Aí foi, mudou aqui uma coisinha e pronto. Tipo, atualizou em um lugar, mas não no outro. E agora eu não fui pago pela Twitch. E eu tenho que esperar 1 mês pra fazer tudo de novo. E na Caixa de novo falar, atualiza meu cadastro. Ah, desculpa. Vão onde querem e não respondem. Tem uma traficante cagando na mesa do presidente do STF postando no Instagram comemorando. A política brasileira é incrível. É verdade. Meu pai morto tava pagando o plano de saúde. Já tinha morrido quando o plano foi posto. Caralho, ok. É ninguém além dos seus irmãos. LivePix é seguro? Tava pensando em começar a usar. Disseram que dá ruim. O LivePix até agora nunca deu problema pra mim, não. O LivePix pra mim sempre foi tranquilo. Mas, tipo, o que eu faço? Eu recebo os pagamentos da live e aí eu vou e tiro o dinheiro do LivePix. Só por garantia, porque eu sou paranoico. Então, yeah. E a Inquisição, que é uma mistura de KGB, CIA, Gestapo e Inquisição. Esses grupos com poderes além da conta e com uma inclinação única ao fanatismo, ao espalhar a palavra do João do Espaço, seria mais do que suficiente para as ambições de qualquer um na Era de Ouro da humanidade juntar milhões de mundos.
Mas no estado atual, mesmo com os poderes de prender sem mandato, de matar Teve um senhor que teve que ir comprovar que estava vivo para receber a aposentadoria. Aí pediu para ele comprovar que estava vivo no ano anterior também. A minha mãe recebe INSS e a gente precisou, por causa da questão que ela estava tendo esse ano inteiro, de problema cardíaco e tal, a gente teve que lidar com várias coisas burocráticas sobre INSS e tudo mais. Só que não estava conseguindo mexer no aplicativo do INSS. E aí eu fui atrás e descobri o porquê. Os pais da minha mãe são a minha avó e a minha avó. Os pais da minha mãe no INSS são minha avó materna e minha avó paterna. Eu não sei como isso aconteceu. Ela não sabe como isso aconteceu. Mas minha mãe não teve um pai agora. O pai dela foi a mãe do meu pai. Impossível? Isso é sério, isso é real, tá? Isso é real. matar-se motivo de torturar e destruir e chantagear até mesmo os mais altos nobres do Império, essa galera ainda não é o suficiente para estancar a maré de aliens, mutantes e hereges. O Imperium tem uma longa e dolorosa história de extremistas que passaram do ponto, mas ela é muito pequena, sendo comparada à história dos extremistas que não passaram Sua mãe nasce de mitose. do ponto o suficiente. Mas falemos da história do Imperium. A história começa, por incrível que pareça, na Turquia 8.000 anos antes de Cristo, quando um senhor da guerra imortal, mais provavelmente intolerante à lactose, desenvolve o primeiro gosto por poder e começa seu plano longo para manter a humanidade coesa. Percebendo que simplesmente esmagar seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres não é o suficiente, ele não conseguiria ir muito longe sem uma quantidade absurda e merecida de resistência, ele resolve trabalhar nos bastidores para que a humanidade se desenvolva sozinha. O que ele fez nesses bastidores? Então a história só começou com um cara sendo filho da puta mesmo. Tipo, não tem nenhum motivo em particular pra ele ser um filho da puta. Ele só foi um filho da puta mesmo, é isso? Quero poder, foda-se, 40.000 anos de guerra? Durante a corrida pela África? Não sei. Entre 1939 e 1945? Não perguntaremos, porque a GW se recusa a me responder, não importa quantos e-mails eu envie, porque eles são grandes covardes que não merecem. Entre 8.000 anos antes de Cristo e 2025 DC não é exatamente Lord Warhammer, embora o Imperador tenha juntado seu grupinho de imortais também. Essa Tá mostrando um besouro rola bosta imitando Sísifo de propósito. É uma metáfora, uau, muito esperto, que isso. Meus professores de literatura ficariam orgulhosos por achar algo que descreve o Imperador tão bem. Todo dia eu me lamento por não ter feito um técnico conseguido um emprego legal. Tá tudo bem, isso é legal. Essa iniciativa vingadora de pessoas É tipo os Minions, você não fala deles na Segunda Guerra, pois é. O Imperador, não tem um rolê de que o Imperador é Jesus Cristo? Não teve, tipo, alguma correlação entre os dois? Eu não lembro. mal adaptadas à O Imperador tem umas 4.000 origens diferentes? Ok. sociedade e perpetuamente vivas, apoiavam o Imperador em seu plano de ter uma humanidade coesa, mas, aqui é importante, o Imperador é um sociopata Ou Judas? Ok. do caralho, metido a sabichão, com muito mais poder do que bom senso e aos poucos foi isolando seus amigos até ele se ver sozinho com a Herda, um retcon relativamente recente, mas companheiro do Imperador e mãe de seus filhos. Sairemos do O besouro tá carregando de costas? Ah, é porque depois de você carregar por muito tempo, você fica entediado, então você tem que carregar de outras maneiras. Assassin's Creed. foco do Imperador e vamos falar do resto da humanidade, que caminha com passos de formiga e sem vontade. Tivemos Grécia, Roma, germânicos, yorubás, lusitanos, brasileiros, 7-1, Guerra do Paraguai, craque, ida pra Marte, saída do É isso que a esquerda quer, pô. Marte, saída do Sistema Solar. Aqui, eu espero que vocês notem, não estamos mais falando de livros de história, e sim de lore puro. Tecnologia Tá bom. beberando os limites do que é mágica e... BOOM! A humanidade vira uma civilização interestelar. O Netflix me pegou. Eu entendi que é porque Star Trek e tal, só que eu pensei que fosse alguma coisa que o Eric colocou. Eu fiquei tipo, o que a Netflix tem a ver? Qual é a piada aqui? Mas, como disse um filósofo uma vez, quanto mais dinheiro, mais problemas. E a humanidade não alcançou esse estado utópico por muito tempo. Os homens de ouro, seja lá o que eles foram, se rebelaram. Os homens de ferro, isso aí nós sabemos, inteligências artificiais que depois foram banidas, também se rebelaram. As inteligências artificiais foram banidas porque elas são propensas a se rebelarem nesse universo. Duna! Duna Mentioned. Duna mencionado. Vambora. E querem destruir a humanidade. Duna Reference. Exato, Duna mencionado. Eles querem
ser a espécie dominante do planeta e vão nos destruir para conseguir isso! Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! A humanidade agora não mais tem inteligência artificial, mas como muita coisa Ainda nem de longe a única referência. Não, relaxa. Todo o react de Warhammer, a gente puxa Duna em algum momento. Tipo, acaba acontecendo. precisa de computador muito foda pra rodar, a humanidade A gente já teve, na verdade, onde a gente filosofou sobre a questão das máquinas de Warhammer contra as máquinas de Duna. Isso já aconteceu até. resolveu achar um jeito e passamos a rodar Doom direto no cérebro humano. Inventamos o Duna! Alguém postou num comentário que eu amei, que era tipo... Se Mentats são computadores humanos em Duna, quer dizer que eles rodam Doom. E eu fiquei tipo, pior que isso faz sentido. Então tipo, yes. os servidores, máquinas orgânicas de pessoas lobotomizadas que acabaram se transformando numa espécie estranha de escravo, computador, arte decorativa. Duna veio primeiro que o Warhammer, é o contrário. Duna veio primeiro, Duna anos 60. O Deus Imperador, em um trono leonino, ordena bilhões de religiosos a morrer em guerras usando lasers guns. Duna, literalmente. E lembrete constante que mesmo A gente tá enrolando muito, mas eu vou pegar mais café, rapidão. A gente só viu 15 minutos do vídeo, já tem tipo quase 1 hora de live, let's go. antes do Imperium, a humanidade de Warhammer tinha sérios problemas psicológicos e sociais. Servitors dão um vídeo de 1 hora, ou mais, no futuro, mas por enquanto essa descrição de escravos lobotomizados produzidos em massa vai ser tudo que é necessário. E, é importante notar, servidores não são crimes de guerra, ou contra a Convenção de Genebra, tecnicamente. Aproveitando que estamos falando do tema tão bonito quanto crimes de guerra, vamos falar da Era de Ouro da tecnologia, ou a Era das Trevas da tecnologia, dependendo de quem você pergunta, onde a humanidade parecia possuir armas paracausais. Você não atirava munição e ela causava um buraco. Não. A Convenção de Genebra tem muita brecha? Tem mesmo. Você atirava o conceito de ter sido alvejado e o universo tinha que se virar pra jogar uma bala onde você alvejou o cara com o conceito paracausal de você levou um tiro. Pera. Contra a Convenção de Genebra, tecnicamente. Aproveitando que estamos falando do tema tão bonito quanto crimes de guerra, vamos falar da Era de Ouro da tecnologia, ou a Era das Trevas da tecnologia, Sugestão de Genebra, sim. dependendo de quem você pergunta, onde a humanidade parecia possuir armas paracausais. Tá, armas paracausais. Você não atirava munição e ela causava um buraco. Não. Você atirava o conceito de ter sido alvejado e o universo tinha que se virar pra jogar uma bala onde você alvejou o cara com o conceito paracausal de você levou um tiro. É a epítome da frase do Lampião. Se Deus quisesse que o cabra permanecesse vivo, eu teria errado o tiro. Ok, saquei. Só que feito com tecnologia ao invés de milagres. Isso é meio maluquice. Interessante, mas maluquice. E a humanidade precisava agir assim porque a galáxia era escura e cheia de horrores. Os mais famosos Referência à Crônica de Gelo e Fogo. e os que duraram até o milênio 41 são orcs, que agem e cheiram como a torcida organizada do Corinthians, elfos, mas não no estilo Senhor dos Anéis, mas sim no estilo Caçada Selvagem misturado com Hellraiser, Não vou procurar isso no Google, tá bom. e mega aracnídeos, que são Ok, tá, não procurei isso no vídeo em particular. aracnídeos em tamanho mega. Ainda assim, a humanidade seguia feliz. Verdadeiramente, pardinhas, tomboy, porradeira pra todo mundo, garotas góticas rabudas, twinks, twunks, hunks e ursões. Obrigado! Vambora! É isso aí. Havia um pouco de tudo pra todos e um pouco Eric inclusivo, vambora! de todos pra tudo. Mas até mesmo o mais rico dos seres humanos é pobre perante os deuses e a alegria de pobre dura pouco. A maioria de vocês sabe que é impossível viajar mais rápido do que a luz em qualquer universo. Só que, e aqui é importante, Warhammer tem uma vantagem. O inferno é real, ele existe e as regras não se aplicam ali. Então a humanidade simplesmente utilizava o inferno como via expressa, por assim dizer, Claro, por que não? para ir mais rápido do que a luz. Se você Eu adoro como sci-fi tem que inventar uma maneira de ir mais rápido que a luz de todas as maneiras. Ir pelo inferno, eu acho que é a mais metal de todas elas até agora. joga Minecraft, é mais ou menos como usar o Nether para poder viajar. Um passo no Nether são 3 ou 4 passos no terreno Minecraft, tipo, eu pensei em Minecraft, daqui eu pensei em Minecraft e o Eric falou Minecraft. Incrível. superior, e assim você consegue cobrir maiores distâncias com menores Tá podendo mandar? Você sabe que a live tem tipo um título, é só ler o título que você vai ver que não! esforços. Não precisa fazer sentido, mano, só precisa fazer lógica dentro do universo, tá ligado? Concordo. Ignora e vai. Esse mar de emoções, essa via expressa Teleporte noturno, é verdade. que a humanidade utilizava é a Warp.
E eu preciso que vocês entendam, a Warp é uma mistura de oceano ativamente malévolo com um controle emocional de uma adolescente de família desestruturada e possuía entre 3 e 4 super satanás monomaníacos, dependendo da era em que você está viajando. A Warp corrompe, caso você não tome precauções adequadas, e não te garante nenhum tipo de consistência em chegada e saída. Ela é um pesadelo logístico para um império maior do que 4 estrelas. E o império da humanidade tem Jesus Cristo. consideravelmente mais do que 4 estrelas, do mesmo jeito que um elefante é consideravelmente maior do que uma formiga. Discordo de você. Discordo, tá? Tipo, sabe? Eu não vi toda formiga do mundo inteiro pra ter certeza que um elefante é maior que todas elas, tá ligado? Tipo, né? Nota Vai que tem uma com 20 metros de altura. Nunca vi. lateral, eu sei que não tem nada a ver com a história, mas aquela Vera Farmiga, ela é muito bonita. Meu Era formiga. Deus do céu, eu falei formiga, veio aquela menina na cabeça. Ah, aí está. Mas tudo bem, a humanidade se adaptou, a humanidade está crescendo e ela seguia feliz. E a história piorou quando um elfos Análise de todas as formigas. Sim, pois é. A não ser que a gente faça uma análise de cada formiga que existe no planeta Terra, nós não podemos confirmar que elefante é maior que formiga. esquisitos fizeram Satanás vindo lá do infinito. Agora geral tá preso sem a Warp, estão fodidos. É Slaanesh. E esse novo deus da Warp, Slaanesh, surge. Pera, de onde veio Slaanesh? Calma aí. Mas tudo bem, a humanidade se Eu já sei de onde veio Slaanesh, mas explica de novo pra eu, né? adaptou, a humanidade está crescendo e ela seguia feliz. E a história piorou quando uns elfos esquisitos fizeram Satanás vindo lá do infinito. Agora geral tá preso sem a Warp, estão fodidos. É Slaanesh. Ah, tá. Aí sim, ok. Ele tava fazendo Ben 10, só que Slaanesh. Eu entendi. Slaanesh veio com suruba, exatamente. Por isso que eu falei. Eu sei como Slaanesh veio, eu só queria entender o que ele falou aqui, agora eu entendi. E esse novo deus da Warp, Slaanesh, surge quando o Império Eldar, que estava acontecendo ao mesmo tempo que o Império da Humanidade estava na Época de Ouro, atingiu o seu clímax. Esse vídeo foi antes do Venvance. O que é Venvance, né? Mas esqueci. E fez com que a Warp virasse um turbilhão. Mundos inteiros se perderam, populações entraram em anarquia, Psykers, pessoas com poderes psíquicos, nasciam, cresciam e eram queimados vivos como bruxos na distante idade de 10 anos de idade por populações supersticiosas e medrosas, e a galáxia entrou no equivalente universal do período logo depois da queda de Roma. E aí você vai me perguntar, qual queda de Roma? Sei lá, escolhe qualquer uma. Aquela cidade caiu tantas vezes que é um milagre ela não ter caído nos últimos tempos. Imagina você fazer tanto sexo que você distorce o inferno. Eu quero morrer assim, tá ligado? Venvance é um medicamento. Ah, tá, o Venvance de TDAH, tá. Se for Venvance, eu, tipo, não compreendi. Ah, porque você toma Venvance. Agora entendi tudo. Então, Eric, eu não tomo Venvance porque é muito caro, então eu tomo Ritalina. Mas eu te entendo, dá um high five aqui. Dá um high five, mas o Venvance é o que tinha sido diagnosticado pra mim. Não diagnosticado, mas tipo, eu tinha receita Venvance e eu falei, muito caro. Aí falaram, tá bom, Ritalina, obrigado. Aí eu tomo café no lugar, sim, eu tomo café no lugar. Por que caralhos o OBS não está atualizando o chat? A gente podia negociar? Eu negociei. 3 anos fiscais. Falando na queda de Roma, o Imperium parece ser baseado neles justamente por esse Eu tomo agora, tipo, 2 cápsulas de Ritalina por dia. Mas eu negociei o Venvance. motivo. Ou ele tá caindo, ou tá caído, ou tá sendo um problema absurdo para todos os vizinhos ao redor. Mas voltemos a falar do nascimento de Slaanesh e da longa noite. Os Eldari, Outra crônica de Gelo e Fogo. ou os Elfos, ou os Eldar, Quantas vezes por dia você pensa em Império Romano? Muito pouco, eu não gosto muito do Império Romano, não. eles tinham deuses próprios naquela época. E Se você mudar pra Era dos Piratas, aí a gente muda de ideia, tá? A gente muda de ideia, é foda, mas a gente vai pra uma conversa de verdade, tá? Kelamensha Kane, Kegorath, ou Segorath, Não, é sério, por que meu OBS literalmente parou de atualizar? Tipo, pra galera do YouTube, pra vocês e pra Twitch em si, tá certo, beleza, tá todo mundo normal. E até pra mim, vendo os comentários do chat. Longa noite, o verão também tem 40k. Referência a Game of Thrones. Pra todo mundo da Twitch que tá vendo o chat no YouTube, a galera do chat aqui agora, tá normal, beleza. Só que pra mim, que consigo ver também o chat no próprio OBS, a última mensagem foi o Eric 40k explicando sobre o Venvance. O meu OBS ficou com hiperfoco na explicação do Venvance. Eu acho que o meu OBS tem TDAH, então ele só, tipo, focou nisso. Ele tá tipo, caralho, eu acho que eu preciso. Porque, mano, não continuou o chat.
ou Segurar, eu não sei como é que se fala o nome dele, a GW não me ajuda com a porra da pronúncia das palavras, mas tudo bem. Eles tinham deuses. Slaanesh é, tecnicamente, uma deusa Eldar também, embora eles não admitam. Imagina ela botando pó de café na máquina e congelando na cozinha com o pensamento. Caralho, piratas, não, eu faço isso mais do que parece. Eles não queiram admitir, e embora eles matem violentamente qualquer... Então você amaria o Rogue Trader Corsário de Espaço? O Eric, o Blue, o Pedro e mais umas 45 pessoas que gostam de Warhammer falaram que Rogue Trader é que eu deveria jogar. Então parece que eu vou nesse. Quero um que fale isso pra eles, porque... O problema é que, tipo, é CRPG, eu gosto de CRPG, mas eu tenho que ter paciência. Sabe aquela vibe, tipo, com certeza o jogo vai ser bom, mas tá tipo... vou jogar um CRPG. Então, é assim que eu sinto. Filho feio não tem pai e abandono parental é uma constante nesse universo. Joga na live pra galera encher o saco pra qualquer decisão que eu fizer. Enfim, Slaanesh nasceu do excesso das emoções despejadas na Warp que os Eldari criaram, e a gente vai falar disso num outro vídeo que provavelmente vai ficar restrito a maiores de 18. Sim, obrigado, gente. Rogue Trader é aquele Doom de 40k? Não, o Doom de 40k é o Bolt Gun. Rogue Trader é o CRPG. 18 anos. E isso fez com que as viagens ficassem impossíveis do mesmo jeito que é muito difícil você navegar num mar muito revolto com um barquinho de madeira. E Psykers, que são as pessoas com a mutação que tornam elas muito mais sensíveis ao Warp, nascessem com muito mais frequência e, pior ainda, por estarem mais sujeitas ao Warp, ficassem com invasões demoníacas acontecendo o tempo todo, porque eles são basicamente portas abertas para o imaterial, ou a Warp, ou a dobra, ou o turbilhão, como quer que você... Ai, que preguiça de lazer. Não é só preguiça e lazer, é preguiça de ter lazer com algo que vai ser muito mais lento do que o seu cérebro quer lidar naquele momento, tá ligado? Tipo, eu tô jogando Death Stranding agora também. Só que eu também comecei o Elden Ring Night Rain, provavelmente esse ponto... Não, com certeza esse ponto, a galera do YouTube já viu que tô jogando um pouquinho de Night Rain. E eu fico tipo... Ou eu corro pelo mapa matando 40 pessoas diferentes por 10 minutos, depois desligo, desenho um pouquinho de homem peitudo, depois abro de novo e mato mais 10 minutos, ou eu fico 30 minutos andando em linha reta. Qual eu prefiro no momento? Tipo, um deles vai me dar uma experiência muito engajante, onde eu vou entrar mais a fundo no mundo, mas eu tô com preguiça. Então eu vou só correr e matar bicho por 10 minutos. Querer chamar mutantes Vocês podem ver que eu sou bom em Night Rain porque eu falo 10 minutos ao invés de 40, que é o tempo normal que se passa no jogo. em alta, a humanidade isolada, sozinha, triste e tudo mais estava se virando aos poucos. Alguns aliens invadiram, alguns aliens ajudavam, alguns aliens eram reeducados e reintegrados à porra do solo para virarem plantas por planetas particularmente xenofóbicos, mas tudo seguiu com os passos de Aplausos ao Eric por botar o Hellraiser, inclusive. Eu gosto de Hellraiser. formiga de sempre. Por 5.000 anos, a humanidade ficou Tá vendo os outros pilotos que o Bandai tá pedindo? Não. isolada com o turbilhão após o nascimento de Slaanesh. Enquanto isso, Certamente não. na Terra, o Imperador João Espaço viu todo o caos e destruição. Caos com C minúsculo, sempre importante, Eu ia falar isso. Caos? Mas não, isso é minúsculo, tá bom. que tinha se apossado da galáxia e resolveu que isso não era bom. Bibidi, mas ele não sabe nem que isso é tipo o pai do Babidi de Dragon Ball. Tá aí informação pra vocês, eu acho. Por causa do turbilhão que estava acontecendo ao redor da galáxia. E Fone, mas Tecnobárbaro é tipo um nome muito foda e é uma... A gente vai descobrir isso agora. Ou pelo menos eu vou descobrir isso agora. Vocês também vão descobrir isso agora. Technobarbarian 5e Homebrew. Alguém fez isso, né? Alguém fez isso, né? Não fizeram exatamente isso. Droga! Mas fizeram literalmente um Tecnobárbaro. Mas é pra Warhammer. Droga! Galera de D&D! Pô, galera de D&D! Tá tipo muito óbvio, tá ligado? Era só fazer. Enfim. estavam tendo Tecnobárbaros são bárbaros e artífices juntos? Foi exatamente o que eu pensei, e é por isso que eu pensei. Com certeza fizeram um homebrew exatamente disso pra fazer os Tecnobárbaros de Warhammer. Mas não fizeram. Eu não entendo a comunidade de RPG de mesa. Vocês são esquisitos. Vocês fazem, tipo, uma porra de um homebrew que é o Gojo, que eu já joguei com ele, inclusive. Mas não fazem um Tecnobárbaro. Mas se uma pessoa desenvolve super soldados, uma corrida armamentista de guerreiros trembolona começa a ocorrer. E aí o Imperador, que não é bobo nem nada, O personagem de anime ele se recusou a fazer. O Hunter já falou que tem o homebrew da Maeli, de Expedition 33. Eu fiquei tipo, vocês são rápidos. também estava na Terra, teve acesso aos mesmos geneticistas que todo mundo estava tendo, resolveu que ele ia fazer os
Thunder Warriors, os Guerreiros do Trovão, inspirados em Mad Max e Frank Frazetta, que eram instáveis, insanos, insuportáveis e impossíveis de serem dominados. Brabo. Muito semelhante à minha experiência. Eu quero fazer isso aqui na academia amanhã, tá ligado? Só pra, tipo, deixar claro. Eu fui na academia hoje e eu mudei a minha série. Foi bom e tal, agora é série nova. Então eu vou pra parte do supino, que tem, tipo, é a parte mais cheia da academia e tal. Acho que eu tenho que esperar, tipo, uma fila atrás de uma fila atrás de uma fila pra poder usar uma porra de um instrumento, mas tudo bem. O equipamento, no caso, mas tudo bem. Eu quero chegar lá com uma armadura. Porque vai afastar todo mundo. E de armadura, sim. Se eu for de armadura, eu vou afastar absolutamente todo mundo. Perfeito. A galera vai sair, ou porque eu sou muito nerd, ou de pena, de tipo, cara, você deve estar muito suado aí. Com carioca padrão. E ele passou um bom tempo. Ai, meu ouvido. Quase 800 anos caindo na porrada terra fora, com todo mundo ao seu redor, fazendo o que ele faz de melhor, esmagando seus... É um exercício, qual? O de peito aqui? Padrão. Eu adoro esse. E esse é um dos favoritos mesmo. E ele passou um bom tempo. Porque, tipo, se você consegue puxar muito peso nisso aí, você sente muito foda. E você sente que, tipo, tá pressionando o seu peito um pouco. E você fica, tipo, nossa, eu estou formando... Eu estou me tornando um homem peitudo à força bruta, que é a forma de você virar um homem peitudo com a forma. Mas você fica, tipo, yay! Bom tempo. Quase 800 Pernas é melhor? Eu não gosto de perna, mas é porque eu ando muito, então bem que tá tudo bem. anos caindo na porrada terra fora, com todo mundo ao seu redor, fazendo o que ele faz de melhor, esmagando Eu não unicamente aprendi como o ombro liga no peito com esse exercício, tem que fazer mais então. seus inimigos, vendo eles fugir para sempre. Isso é uma moto, filho da puta, interrompendo a minha segunda referência ao Conan nesse vídeo. É Rio de Janeiro, né? Fazer o quê? Unificando a Terra, ele foi para O Twitch interrompeu a live com o anúncio da Ostronda. É óbvio que interrompeu. Marte, onde ele se implantou como uma figura religiosa central e como hipócrita profissional ao manipular o culto de Marte a ser pessoalmente sobre ele e impedir o Lorgar, o pobre padre pútrido, de adorar ele ao mesmo tempo. Falaremos do Lorgar mais pra frente. Falando em adoração, eu quero que conste nos autos. O imperador é um filho da puta. Imperador, filho da puta. E ele é É pesado ou muito cagado de é mal escrito? que ele convença esse padre a virar ateu. Imperador meio que tá o incel? E ele não consegue, porque os argumentos do imperador são bem bosta. Tipo, eu não tô dizendo que você não tem como não ter argumento. Você não tem como você ter argumento. Ô, caralho. Eu não Mal escrito, ok. Deu pra anotar agora pela parte do texto do vídeo. vou entrar nesse assunto. É muita polêmica pro primeiro vídeo do canal. Nos dias Esse é o primeiro vídeo do canal? Caralho. Ok. É por isso que o Eric tá tipo, ai, cringe, nossa, cringe, ai, cringe. Tipo, eu entendo, o primeiro vídeo do canal sempre você fica, nossa, que cringe. Mas nunca é cringe. É sempre legal, pô. Enfim, deixa eu entender exatamente o que tá acontecendo nessa porra. ateísta Reddit Fedora Man, um ateísta Reddit Fedora Man, Tá. que odeia quando a avó dele fala, deixa abençoe, meu filho. Mas o autor em si não é formado em filosofia, nem em teologia. Achei que era o de semana passada. Esse vídeo foi patrocinado, tipo, mês passado. Então não podia ser semana passada. Mas eu não sabia que era, tipo, o primeiro. Nem... Tipo, eu não tô dizendo que você não tem como não ter argumento. Você não tem como você ter argumento. Ele consegue convencer? Ah, não consegue. Ô, caralho. Eu não vou entrar nesse assunto. É muita polêmica pro primeiro vídeo do canal. Nos dias finais da unificação. Ah, o cara usa péssimos argumentos a favor da fé. Ah, tá. Então, tipo, o problema não é exatamente o que o imperador dá péssimos argumentos ateu, é que pra ateísmo, é que o padre dá péssimos argumentos a favor da fé. Essa é a vibe? Ambos usam péssimos argumentos. Então são dois idiotas discutindo. É isso, são dois idiotas discutindo. É uma conversa que não faz sentido, saquei. O imperador solta o que se tornará o seu maior feito e o principal marcador de problemas para a humanidade no futuro. O projeto Astartes, cujo nome não faz referência à deusa Ishtar, mas a uma mulher, uma geneticista chamada Adara Astartes, de quem o imperador roubou o dever de casa para montar os seus guerreiros hiperanabolizados, com a Terra unida. Aqui o imperador deve ser o ápice da genialidade, e a genialidade dele é argumento de Reddit de 11 anos. O imperador chega... Ah, como é que você pode amar Deus se você nunca viu Deus? E aí o padre fala, na verdade, o meu pai falou uma vez que eu posso ser Deus, que ele podia ser Deus se ele quisesse, uma vez por semana. E aí eu acreditei nele e ele tá certo. É isso. Unificada, os Thunder Warriors, os supracitados De padre manda fazer meu vento. guerreiros cariocas, mortos pelo imperador por Eu já... Na minha época de ateu, eu não tava nem sendo um ateu chato.
discutindo com gente, eu só tinha falado que eu era ateu, alguma coisa do estilo, aí falaram por quê, e eu falei, é porque eu não... Tipo, eu não consigo ver ou sentir Deus e eu preciso lidar com coisa tangível. E aí uma pessoa adulta, de 50 e poucos anos, me mandou um você já viu o vento? E eu fiquei... Eu não sou nem ateu hoje em dia, eu tô puto, tá ligado? Porque o imperador é um filho da puta. O imperador percebeu o que a maioria de vocês deve ter percebido também. A galáxia é grande. Ela é muito grande. Ela é grande e cheia de horrores. Então o imperador precisava de generais, tenentes e pessoas que ele pudesse confiar. Como ele, mais uma vez, é um tremendo hipócrita, é um sociopata. Se Deus existe, eu não consigo uma namoradinha. Exato. Patinha do caralho, ele Eu sou ateu de esporga. Ok, essa foi boa. não confiou em ninguém, muito menos em pessoas comuns. Mas aí ele manufaturou, note, manufaturou, não quer dizer que ele fez. Ele manufaturou 18, 20, 19, 18 filhos. Pera, ele manufaturou... Essa é a parada. Eu acho que já falaram disso, que ele criou, tipo, geneticamente, né? Ele não bimbou ninguém pra isso, ele só criou geneticamente, né? De propósito e um filho extra, sendo assim 19 filhos. Ele manufaturou porque ele acredita que pode maximizar a efetividade da Ele não transa. Nerd! startup dele, ou seja, o Imperium, se ele não transar com a própria esposa, ou seja, Pera, o quê? a efetividade em 19 filhos. Ele manufaturou porque ele acredita que pode maximizar a efetividade da startup dele, ou seja, o Imperium, se ele não transar com a própria esposa, ou seja, Incrível. Não, mas nem incel, ele é um céu, tá ligado? Ele é um... Ele é um vicel, é um voluntário celibatário, pô. Voluntário celibatário. Bruno Chassotti, muitíssimo obrigado, meu querido Maurício. Mas, tipo, se você parar pra pensar, tem aquela galera do NoFap de, tipo, não, se você parar de se masturbar, você vai ficar mais focado e tal. Só que não é mentira, tipo, vício em pornografia e tal. Mas se você parar em geral, você vai ver que a sua vida é melhor, porque você fica mais focado e consegue começar a sua startup muito melhor do que ninguém, começar um esquema de pirâmide. Ele fez isso, só que ele falou, e se eu for um pouco além e parar com sexo? Caralho. seja a Herda. Os 19 filhos foram espalhados o universo afora pela Herda, sua esposa, ou por um conjunto de portadores da palavra vindo do futuro, ou por um dos 19 filhos num ciclo de profecia autopropelida, ou por um plano inefável do imperador para que ele conseguisse escrever errado por linhas certas, ou pelos deuses do caos. Ninguém... Tanto faz. É porque a GW parece que não conversa com a própria GW quando eles escrevem o livro. Nada disso importa, vambora. Os É porque eles não conversam, provavelmente. Porque são, tipo, 450 milhões de pessoas diferentes escrevendo as coisas. Provavelmente não tem, tipo, um editorial tão forte assim pra fazer com que tudo esteja sempre correto no cânone. É o que eu imagino. É por isso que, por exemplo, você lê Marvel, e Marvel lança o quê? Tipo, 60 HQs por mês. Você vai encontrar, no mínimo, 15 erros de continuidade no universo. Depois de, tipo, 3 semanas, se você parar pra ler todas. E não é nem coisas antigas, é, tipo, erros entre elas próprias. Enfim. Telequentos foram espalhados e é isso que importa. Essa dor de cabeça de retcon em cima de retcon não interessa nesse momento. Vambora. As crianças caíram. É por isso que eu acho muito engraçado a galera sendo tão próximo da lore de Star Wars. Tipo, falando de... essa história aqui de Star Wars contradiz essa história aqui de Star Wars. E eu fico tipo, minhas doces crianças de verão, eu estou na fandom de Star Wars desde o início dos anos 2000. Isso sempre aconteceu no universo expandido. Não é uma coisa da Disney, isso sempre aconteceu. A gente acreditava lá em 2012, mais ou menos, 2013, quando começou de verdade o canon da Disney, que foi antes do filme, porque tipo, já estava lançando HQ antes. 2013, 2014 por aí. Que agora... Que a Marvel tava fazendo, que a Disney estava por cima assim, que o canon seria muito mais consistente, porque a Disney agora tá observando tudo, não é só um bando de pessoas fazendo histórias aleatórias. Só que eu cresci um pouquinho e fiquei, não, isso não faz nenhum sentido. Óbvio que vai continuar tão bagunçado quanto antes. É o que acontece quando você faz uma história tão grande assim, de um universo tão grande, com vários autores diferentes. Óbvio que vai ter contradição. E agora tem e as pessoas ficam chocadas. E eu fico tipo... Mas, enfim... em mundos que não só são compatíveis com a vida humana, mas eles também são perfeitamente... Tipo o Crystal Kyber que não sangra, mas ficou vermelho naquele filme. Não, mas o Crystal Kyber que sangra. Tipo, o canon da Disney é que você tem que sangrar o seu sabre de luz. Isso veio de uma HQ do Darth Vader, se não me engano. Você tem que sangrar o seu sabre de luz, colocando seus traumas e os caralho a 4 nele, mas você tem que segurar ele na mão. Só que a mulher do Acolyte, ela tava com o sabre de luz, e na hora do sabre de luz sangrou.
E aí o sabre de luz azul ficou vermelho. Mas se eu não me engano, eu ouvi a Acolyte porque eu não ligo, ela tava encostando diretamente no sabre. O único erro de continuidade aí é que ela deveria estar, tipo, em dor fazendo aquilo. Mas ela não tava. Mas eu prefiro que... Tipo, eu tava conversando com um amigo... Completamente cortei o Warhammer agora, mas tudo bem. Eu tava conversando com um amigo, tipo, recentemente. Ele falou... Eu não gosto muito da ideia de que você tem que colocar todos os seus traumas e dor dentro do Crystal Kyber, porque uma vibe do lado negro é que ele tem que ser o caminho fácil. Então ela sangrar o Crystal Kyber só de encostar nele faz sentido e até que é legal. É tipo... não discordo. Tematicamente, Eu sei nada de Star Wars, me ensine, papi. Não vai por esse caminho. Você vai se deparar com a pior fandom que já existiu na história da humanidade. relevantes aos temas e métodos que essas crianças vão desenvolver, viver, morrer e lutar. Mas, só explicando pro Eric 40k. Tem os filmes. E aí eles que deveriam ser, tipo, o correto de canon. E aí tem várias coisas extras lá, né? Tipo, jogo e série, filme e quadrinho. E filme não. Não, mas o filme spin-off também tem. Jogo e série e desenho e quadrinho e mais quadrinho e série antológica de anime. Os caras eram 4. E aí tinha um universo expandido antigo, antes da Disney comprar os direitos de Star Wars. E tem o novo universo expandido, que seria o universo normal da Disney. A parada é que nesse novo universo da Disney tem um ano de contradições, que as pessoas ficam tipo, por que tem tanta contradição nesse bagulho? Eu, tipo, é porque tem muita gente escrevendo essa coisa. Tipo, são um bando de coisas, obviamente vai ter muita contradição. Ah, então não deveria ser tão grande assim. Eu concordo, é só porque tem muita contradição mesmo. Só que essas contradições também estavam no universo anterior. O universo pré-Disney também tinha ainda mais contradição do que essa merda aqui. Tinha um robô que usa a força. O robô que explode. Porque o Luke tem que pegar o R2-D2 ao invés dele. Que o Luke fala, olha pro R2-D2 e fala, isso é um pedaço de lixo, esse aqui é melhor. Aí o droid começa a andar um pouquinho e ele explode. Tem uma HQ que fala que esse droid era um usuário da força que sabia que o Luke tinha que pegar o R2, então ele se autodestrói. Isso é algo do universo antigo. Mas o problema é o novo. Não, tudo é um problema. Star Wars é estúpido, gente. E tudo mais. Vamos falar de cada um desses mundos quando entrarmos nas partes de explicar sobre as legiões de... A cena do General Grievous do 2D é muito boa. O Grievous do universo antigo tem 3 origens de porque ele tem asma. Ou o Mace Windu estourou o peito dele, por isso que ele tá tossindo o tempo todo no terceiro filme. Ou o Anakin acertou ele com um sabre de luz e por isso ele tá tossindo no terceiro filme. Ou ele só tem asma. Que é a resposta canon, na verdade. Space Marines, ou a Star... Enfim, vamos voltar pra Warhammer, por favor. Não aguento mais falar de Star Wars. Eu quero dar um tiro naquela franquia. Eu tenho uma tatuagem de Star Wars no meu braço. e seus primarcas, os filhos do Imperador. Enfim. O que você acha de midi-chlorians? Pau no cu de midi-chlorians, é uma merda. De boa qualidade, não bom de... Dona! Ah lá, agora podemos ir pra um sci-fi bom, diferente de Star Wars. De boa pessoa, mas bom de boa qualidade. E fazia questão de doutrinar todos num... Curiosamente, o Oscar Isaac também tá em Star Wars. Um ateísmo anti... Achei que esse ponto eu já tinha explicado o caótico com maiúscula, mas sim, tem diferença. Enquanto ele propositalmente se Shakti teve 300 mortes diferentes, pior que teve mesmo. segurava para si a natureza Star Wars é uma bagunça. do caos, aumentando consideravelmente a chance desses super soldados semideuses caírem para o grande inimigo. João, espaço, decidiu então voltar para casa, no meio do planeta Terra, enquanto os filhos lideravam as guerras que ele tinha que lutar por si mesmo. Mais uma vez, não foram os filhos que começaram as guerras, o imperador começou essa porra e delegou pros filhos, porque é isso que um excelente pai faz. Faz merda e deixa você pagar. Não é Falando sério agora. Okay. O imperador tinha bons motivos para voltar para a Terra. Ele estava querendo fazer com que a humanidade não fosse tão dependente da Olha, Total Warhammer, porque Creative Assembly. Warp. E que a humanidade Quantos massacres teve em Star Wars? Muitos. Independente do universo que você quer colocar, muitos. pudesse acessar a Webway, que é como os Eldari fazem para viajar mais rápido do que a luz. Os Eldari não usam a Warp exatamente? Pudesse acessar a Webway, que é Aí chegou a ver isso em algum outro vídeo? Que achava que eles também usavam a Warp, não eram só humanos. como os Eldari fazem para viajar mais rápido do que a luz. Muito mais seguro, talvez até mesmo muito Não? mais rápido, mas com certeza muito mais Mais ou menos eles usam, mas não exatamente. Entendo. Ok. estável. E dessa forma a humanidade ia se livrar da Warp de forma A Webway é só tipo um outro nome pra Warp, mas funciona de forma um pouco diferente? É meio que isso?
plena. Mas, mais uma vez, esse plano depende do imperador roubar o que é basicamente a ciclovia dos Eldari. Isso teria sido a mesma coisa que no meio das expedições vikings, você chegar pro Harald Bluetooth. Sim, o nome dele é Bluetooth e vem daí a porra do negocinho que a gente usa pra sincronizar os fones de ouvido. Pera, real que vem daí mesmo? Isso é incrível, na verdade. Imagina que você dá pro Harald Bluetooth, um chefe de guerra qualquer dos escandinavos, um Isso é incrível. Ok. C-130, o meu queridíssimo Hércules da Força Aérea, e você dá Muito obrigado, Harold Bluetooth, por criar o Bluetooth. Porque senão eu não podia, tipo, colocar fone de ouvido enquanto eu tô na academia puxando ferro, levantar e começar a ir embora, deixando meu celular ainda na máquina. Porque ainda tá tocando música, então não me toquei que, tipo, meu celular não tá no bolso. E só depois de muito tempo vem alguém, cutuca e fala, você esqueceu o celular. Eu fiquei tipo, caralho, eu quase fui roubado. Isso certamente não aconteceu recentemente. 100%. A Webway é uma ciclovia comparada à autoestrada que é o Warp. A humanidade anda a pé. É mais fácil na ciclovia do que no meio do Brasil. Entendo, faz sentido, faz sentido. Só músicas gays é a minha playlist de... Minha playlist de academia ou é metalzão, ou é Hotline Miami, ou é música eletrônica meme. Tipo a música do Max Verstappen ou do Haaland. Eu não sei porquê, mas são as 3 playlists que eu escuto. Mentira, eu tava escutando o Kylie Minogue recentemente, na academia. Então realmente era uma música gay. Tava tocando tipo um popzão muito viado que eu tava puxando ferro. Incrível. Dá pra ele gasolina infinita. No meio da Eu escuto Taylor Swift na academia, vibes, tá? Vibes. época das grandes migrações vikings. É isso que o imperador queria dar para a humanidade. Roubando dos Eldari. É Tá certo ele. sempre bom lembrar. Mas, e aqui é importante a gente lembrar, Horus é um Totoro, Max Verstappen. filho adulto, o filho favorito do imperador. E ele ficou sem supervisão por, sei lá, 20 anos, talvez menos. E Horus, ou Horácio para os íntimos, resolveu que ele ia fazer uma pegadinha, uma ha-ha-ha com o pai dele. Heresia. A heresia do Horus, a guerra civil causada por deixar um filho adulto de 200 anos ou mais sem supervisão, afundou a galáxia em quase uma década de guerra civil e deve ter exterminado ali pelo menos 1 trilhão de vidas, que consta. Eu sempre vou achar muito curioso, tipo... Agora tendo um pouquinho mais do conceito, do contexto em geral do universo de Warhammer 40k, faz bastante sentido. Porque, tipo, o Imperium tá sempre muito frágil, porque ele é uma máquina de guerra e uma máquina em geral de, tipo, autofuncionamento muito fragilizado, e qualquer coisa que der errado vai dar muito errado. Então, quando eu comecei a tentar entender um pouquinho a vibe de Warhammer, eu fiquei muito confuso de por que a heresia de Horus era tão importante assim. Porque foi uma guerra de 10 anos, mas a humanidade tá em guerra com todo o resto. É tipo, parece que muito mais tempo que a humanidade tá com treta com o resto do universo. Só que agora, tipo, tendo o contexto em geral de se uma merdinha acontecer, o Império acaba, e aí acontece a heresia de Horus, que foi uma merda que aconteceu, isso poderia ter acabado com o Império, fica mais interessante de observar isso. O Império é real, só que o Império é misturado com o Império Otomano. Isso é legal, isso é interessante. Mas yes. Os altos. Tudo pra ser merda leve é explodido pra fora de proporção. Tudo que era pra ser merda leve é explodido pra fora de proporção. Sim. Agora, vendo muitos vídeos de Warhammer, eu entendo esse contexto e fica interessante a heresia de Horus. Porque, tipo, na primeira vez que a gente viu um vídeo explicando a lore de Warhammer, era um vídeo de 1 hora, 20 minutos era sobre, tipo, o caos, explicando de onde veio os Eldari e tudo mais, e aí chegou no Imperium, aí eu, beleza, o Imperium, ok, heresia de Horus, beleza, vamos falar um pouquinho da heresia de Horus, né, de eu falar disso, 40 minutos de heresia de Horus, eu fiquei cansado com o tempo, mas agora eu entendo porque é tão importante. Adultos, super soldados, pós-humanos, extremamente inteligentes, adultos, e os caras não aguentaram tipo 2 anos sem supervisão. Por isso, eu não vou deixar a herança pros meus filhos. A chance deles darem uma de Horus e gastar tudo em crack e puta não me deixa feliz. Enfim, os primeiros livros da heresia do Horus são uma mistura de homem, grande arma e esfolamento de crianças, com a... Mas aquele vídeo foi meio puxado, sendo detalhista na heresia sem contextualizar. Tipo, justo, mas ainda assim, acho que é porque, tipo, era um vídeo mais pra quem já entendia o Warhammer. Eu não entendi o Warhammer
Muito bem. Aí eu vi aquele vídeo e fiquei tipo, muito interessante a parte do caos. A parte da heresia, muito detalhe de coisa que eu não entendo. E agora eu entendo por que eu deveria ter sido deveria explicar minha heresia tão detalhadamente. Mas só agora, que eu já vi muita coisa de Warhammer pra entender como é que o Império funciona. A maioria dos livros pendendo mais pro primeiro, Homem Grande Arma, do que pro segundo. O segundo é mais interessante que o primeiro, inclusive. Eu teria que ler, então, a trilogia do... Erro Danael, eu tô fazendo um vídeo de gameplay completa de Hotline Miami 2, e eu queria só dar-te um resumo sobre a história do 1 no vídeo antes de começar. Eu posso pôr o pequeno trecho do seu vídeo resumindo a história do 1 no meu vídeo? No vídeo eu ponho o sketch certinho. Fique à vontade, tá tudo bem. Não se preocupe. Imagino que seja aquela parte no vídeo do segundo onde eu dou um resumão do primeiro, né? Pode botar à vontade, tá super tranquilo, tá super tranquilo. O que eu tava falando antes? Então, tipo, eu tô lendo Casa de Folhas agora. Ainda estou lendo Casa de Folhas, aquele livro é muito grande e... Porra, ontem eu peguei pra ler, eu tava com dor de cabeça. Muito triste, muito triste. Eu comecei a ler, tava com dor de cabeça. Consegui só ler o apêndice B do Zampano, pra quem leu o livro. Consegui só ler o apêndice B do Zampano, que era tudo que eu consegui ler, e eu tenho que ler o outro apêndice B do John. Mas enfim. Depois de acabar, se pá, eu pego a trilogia de Horus no Kindle. Pra ver se eu curto, tipo, os 3 livros, né? A minha parada é o questionamento aí pra quem leu, que deve ser o Eric e quem sabe o Blue, e não sei quem mais teria lido isso. Mas, são 3 livros, tipo, no caso são 54, mas são 3 livros importantes do início, né? O primeiro é só homem bombado usando arma, ou já tem a parte mais filosófica e mais a guerra é uma merda? Pego o audiolivro, é uma vibe, mas é porque eu gosto de ler. Eu quero pegar no meu Kindlezinho pra eu ler, tipo, enquanto tô andando, tá ligado? Essa referência é muito específica. Que referência? Você fez alguma referência? Eu não notei. Mas tipo... O primeiro livro é a vibe, tipo, o primeiro livro, Homem Bombado Atirando, e o segundo livro é Filosofia e a Guerra é uma Merda? Ou... Os primeiros são menos boom, tá, ok, beleza. Então vou pegar e depois botar no meu Kindlezinho. Enfim, os primeiros livros da heresia do Horus são uma mistura de Homem Grande Arma e esfolamento de crianças, com a maioria dos livros pendendo mais por... Eu menti, não vai ter sexo, vamos ler com Raprimarch. Primeiro, Homem Grande Arma, do que pro segundo. Eu detesto o motivo inicial do Horus ter caído, vamos entrar nele mais pra frente, mas resumão do resumão, não é isso exatamente, ele foi esfaqueado com uma faca de cocô, e com isso ele ficou muito puto e facilmente manipulável. Ele era pra ser tipo o mais sagaz entre os irmãos, mano, é tanta coisa pra GW escrever, e eles escrevem essa merda numa faca de cocô que deixa o cara puto com o pai. Tudo... Pera, é literalmente uma faca de cocô? Não é isso exatamente, mas é isso? Do resumão, não é isso exatamente. Os livros pendendo mais pro primeiro, ele mais pra frente, mas resumão do resumão, não é isso exatamente, ele foi esfaqueado com uma faca de cocô, e com isso... A faca de cocô é tipo literalmente com cocô? Porque eu fiquei na puta com isso também, né? Ele ficou muito puto e facilmente manipulado. Uma faca de Nurgle. Porra, mas eu ia ficar puto. E também isso não teria, tipo, começado a influenciar ele pro caos? Que foi parte do ponto, né? Ele foi levado pro caos. Manipulável. Ele era pra ser tipo o mais sagaz entre os irmãos, mano. É tanta coisa pra GW escrever e eles escrevem essa merda numa faca de cocô que deixa o cara puto com o pai. Tudo bem, tanto faz. Vambora. Eu teria ficado puto. Exatamente, mas todo motivo pra isso, esse foi uma bosta. Não, eu entendo, mas eu compreendo que, tipo, pode ter ajudado na corrupção dele pro caos. Mas sei lá. Para. Eu tenho que ler. As legiões. Eu vou ler, eu prometo que eu vou ler o Warhammer. A galera, tipo, não, joga o Warhammer. Danael, o culto, vira e fala: depois que eu terminar o meu clássico Casa de Folhas e filosofar um pouco sobre a vida e sobre o conceito de traumas, após ver John Truant gozar em cima de outra mulher pela 10ª vez, porque, tipo, esse livro ele transa o tempo inteiro, aí sim eu vou ler Warhammer. Legalistas e traidores foram estilhaçadas, planetas foram queimados, problemas surgiram, o imperador ficou quadraplégico, mudo, apoplégico e acorrentado a um sistema de suporte de vida e apoio logístico ao Imperium, não Warp, porque agora acabou a ideia de usar a Webway, e todos os dias 1000 Psykers, pessoas com poderes específicos. Eu olhei pra esquerda. Não faz isso comigo, Eric, a minha porta fica na esquerda. Se eu posso recomendar,
Gotrek e Félix e Siafasken são pontos de entrada ótimos. Hellsvitch. Tá, isso é na heresia mesmo ou isso é tipo outro ponto aleatório? Eu tenho que salvar esta porra desse texto, inclusive, do Eric. Eu tenho que lembrar depois de salvar esse texto. Enfim. São sacrificados a ele, e a humanidade entrou numa lenta e humilhante espiral. Um é fantasy e outro pós-heresia. Eu prefiro, tipo, o de 40k mesmo. Então, pós-heresia seria melhor. Mas eu também queria ver hoje da heresia mesmo. Bom, não sei. De declínio, destruição, disrupção e delírio que fez com que quase 10 mil anos depois eles se tornassem a teocracia feudalista brutal que vocês amam e conhecem. Eu não amo, não. Nem conheço tanto assim. Eu esqueci que tinha surro, quase me caguei. Foi um payoff de 4 meses, pô. E os traidores que caíram pro caos agora lutam pelo que eles chamam de a longa guerra, que é coping. É coping and seething. Eles estão tentando arrumar desculpas para o próprio fracasso. Eles estão tentando justificar para si mesmo que eles não perderam. Não! Eles só não ganharam. Eles não conseguiram os objetivos principais, eles não conseguiram os secundários, os terciários, e meio que mais ou menos conseguiram objetivos quaternários, porque o Perturabo, meu queridíssimo Pedro Brabo, conseguiu manter a coesão das forças do caos com C maiúsculo agora, por tempo suficiente para furar o muro de proteção do Palácio Imperial, catar a bola dele e falar: eu vou embora, vocês não sabem brincar! Enfim, os traidores foram debandados, o Perturabo agora é um grande demônio do caos, a maioria dos traidores virou um grande demônio do caos, alguns leais viraram criaturas da Warp também, essa parte toda não importa. Mas ao longo dos séculos, as ordens imperiais foram surgindo, ordens burocráticas, e coisas foram sendo criadas para garantir a integridade do Imperium. A Eclesiarquia, que manteria a coesão do credo imperial, o Monitorum, que gerencia a guarda imperial, os recursos para a guerra e os impostos em homem para os exércitos convencionais. Tem os adeptos mecânicos, que é o ponto de ligação entre o Imperium e os homens do culto à máquina, que queriam desesperadamente se manter livres e independentes do Imperium. O Officio Assassinorum, responsável por, como o nome diz, assassinar e eliminar ameaças. Os representantes da frota do Imperium, que seria o pessoal das naves, menos SUS e mais Bene Gesserit. Eu estudei Bene Gesserit na minha esquerda, mas eu não entendi exatamente o que o Eric falou. E de novo, sempre que o Eric bota o sol na esquerda, eu olho pra esquerda, calma aí. Que seria o pessoal das naves, menos SUS e mais Bene Gesserit. Menos SUS e mais Bene Gesserit. Também com... Menos SUS e mais benefícios de Gesserit. Faz sentido. Faz sentido. Coisas como as Irmãs de Batalha, as Irmãs do Silêncio. A Ordem América do Império? Não, tô ligado às Bene Gesserit, mas eu fiquei meio confuso. Os Custodes e mais outros enviados e representantes no Senado Imperial, no Palácio Imperial e no planeta Terra. A burocracia expande para atender às necessidades da burocracia em expansão. E aí, 10 mil anos depois, o Imperium virou um pesadelo de logística e falta de bom senso que ele é. Cheio de burocracia, cheio de redundâncias, cheio de problemas. Imperador da humanidade. Maravilha. Para de botar cada canto. Eu fico olhando pra esquerda e pra direita porque eu sou muito inteligente. Não, em Warhammer as Irmãs de Batalha tem as Irmãs Epistalares, só que ficou desnecessário e confuso. Faz sentido. Para poder explicar como é que funciona mais ou menos o Império na humanidade, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Vamos lá. Resumo dos 30 minutos de vídeo. Tem um homem pendurado num precipício. Tá. Ele tem, obviamente, 2 braços. Tá. Com um deles, ele segura desesperadamente a beirada. E ele talvez conseguisse se erguer, mas ele prefere usar o outro braço para dar um soco no amiguinho que tá ao lado dele. Esse é o Império da Humanidade no 41º, 42º milênio. Para encerrar o vídeo, eu quero deixar vocês com a introdução de tipo 90% dos livros relacionados ao Império da Humanidade. É o 41º milênio. Por mais de 100 séculos, o Imperador permaneceu imóvel no trono dourado da Terra. Ele é o mestre da humanidade pela vontade dos deuses, e senhor de 1 milhão de mundos pelo poder de seus exércitos inesgotáveis. Ele é uma carcaça pútrida, contorcendo-se invisivelmente com o poder da Era das Trevas da tecnologia. Ele é o senhor carniçal do Império, por quem 1000 almas são sacrificadas todos os dias para que ele jamais morra verdadeiramente. No entanto, mesmo em seu estado sem vida, o Imperador mantém sua vigilância eterna. Poderosas frotas de batalha cruzam a névoa demoníaca da Warp, a única rota entre as estrelas distantes, guiadas pelo Astronomicon, a manifestação psíquica da vontade do Imperador.
Exércitos colossais batalham em seu nome em mundos incontáveis. Os maiores dentre seus soldados são os Adeptos Astartes, os Space Marines, super guerreiros bioengenheirados. Seus companheiros de armas são legiões, a Guarda Imperial e as incontáveis forças de defesa planetária, a sempre vigilante Inquisição e os tecnopárocos do Adeptos Mecânicos, para citar apenas alguns. Mas mesmo com seus números incontáveis, eles mal são suficientes para conter a ameaça sempre presente do alien, do herege, do mutante e pior. Ser um homem nesses tempos é ser apenas um entre incontáveis trilhões, é viver sob o regime mais cruel e sangrento imaginável. Essas são as histórias destes tempos. Esqueça o poder da tecnologia e da ciência, pois muito foi esquecido, jamais para ser reaprendido. Esqueça a promessa do progresso e compreensão, pois na soturna escuridão do futuro distante só existe guerra. Não há paz entre as estrelas, apenas uma eternidade de carnificina e matança, e o riso de deuses sedentos. Maneiro pra caralho, né? Muito foda. Queria só apontar que esse filme aqui é bom, tá? O All Quiet on the Western Front. Esse filme é bom. Eu prefiro a versão original dos anos 30. Mas esse filme é bom. Entre as estrelas, apenas uma Esse filme é bem legal, sim. eternidade de carnificina e matança, e o riso de deuses sedentos. Maneiro pra caralho, né? Enfim, até o próximo vídeo. Bom vídeo! Belo vídeo. Eu adoro quando manda coisa de Warhammer, eu adoro coisa do Eric, tá? Então vibes. Eu gostei também de forçar o Eric a ver o próprio vídeo, né? Forçar o Eric a rever o próprio vídeo séculos depois. Muito vibes, muito vibes. Pena que esse vídeo cobriu tanto tempo que aí não podemos ver outros vídeos com alguma temática mais interessante. Vai tomar no seu cu, Diego 99012. Só porque não é interessante pra você a temática de Warhammer, é interessante pra mim, ô caceta. Ai, cobriu muito tempo. Sim, bem-vindo à minha live, ô caceta. Caceta. Vocês acharam que os sussurros que ele botou? Ele, por sorte, parece que ele parou com isso nos próximos vídeos, porque eu não lembro mais dele fazendo isso. 3 minutos virou 1h30, maravilhoso demais. Pois é. Eu parei agora só no vídeo de Tsint. Mas faz sentido ter no vídeo de Tsint, tá tudo bem.